Capítulo 3. Modelando um sistema socioeconômico eficiente e sustentável. Com base nos capítulos anteriores, que nos deram uma boa ideia de onde estamos situados dentro do sistema geral, e a par de suas variáveis principais, podemos agora estabelecer parâmetros e inter-relações necessárias para a construção de um modelo de sociedade sustentável e maximizada. A auto-organização social. A auto-organização dentro dos sistemas complexos surge da repetição quase infinita de padrões básicos específicos, como ocorre com as estruturas fractais, por exemplo. Toda vez que ocorre a conversão de energia de um tipo para outro tipo de energia, gera-se trabalho, além de entropia, independentemente de este trabalho ser útil ou não para algum fim específico. Sabemos também, como já visto antes, que toda geração de trabalho leva a uma consequente criação de dados dentro da realidade, sejam estes dados tangíveis ou intangíveis. Quando um determinado padrão de geração de dados, ou seja, um padrão específico de conversão de energia e realização de trabalho passa, por algum motivo estrutural da realidade, a ser replicado em quantidade de vezes suficiente de forma contínua e pelo tempo necessário, passa-se a emergir padrões, formando-se muitas vezes um processo de auto-organização espontânea destes padrões, transformando-se uma imensidão de dados em informação útil para que um sistema complexo possa se manifestar e continuar existindo. É o que ocorre, por exemplo, na evolução das espécies, ao serem geradas formas de vida por replicarem-se indefinidamente padrões genéticos perpetuados por exigências ambientais, através da estrutura do DNA, estrutura esta que facilmente consegue se replicar dentro do ambiente terrestre. E isto não é diferente em sistemas sociais humanos. No caso da sociedade, o padrão básico, repetido exaustivamente, que gera a auto-organização social, trata-se essencialmente da troca de produtos, serviços e informações entre os seres humanos e entre estes e suas máquinas, e também, entre as próprias máquinas. Este padrão de troca, repetido quase infinitamente dentro das sociedades, levam à emergência da auto-organização social humana, levando ao florescimento de civilizações. Gera-se, assim, o grande fractal social. Como ocorre este padrão de trocas, se mais ou menos livre, se mais ou menos burocrático, é o que define na base a estrutura da sociedade como um todo, com seus valores e instituições específicos. Para Hayek, esta auto-organização, que floresce a partir das trocas humanas, só poderia resultar com o tempo, naturalmente, no sistema de produção capitalista. Porém, tal conclusão se mostra falsa, pois o capitalismo emerge deste sistema de trocas quando este é intermediado e regulado por burocracias, tais como a propriedade. Um sistema de trocas realmente livre tende a ter como resultado natural um sistema de produção comunal. Do ponto de vista da teoria dos sistemas complexos, os valores humanos éticos e morais, predominantes nas estruturas sociais, podem ser vistos funcionando como uma espécie de protocolo geral para trocas, transmissão e recebimento, tanto de informações como de produtos e serviços, que essencialmente para o sistema tratam-se também de informação correndo em seu interior. Resumidamente, este protocolo humano é toda a burocracia intrínseca e necessária às sociedades, para que tais coisas circulem dentro delas de forma organizada e funcional, assim como os padrões de protocolo HTTP da internet garantem que as informações sejam transmitidas em tempo hábil, para o local correto e sem distorções significativas para o entendimento correto da mensagem por seu receptor. Tal burocracia é imposta ao mecanismo social de trocas por meio das leis naturais, e principalmente, pelas leis jurídicas estatais. A capacidade de se conseguir burlar a burocracia sistêmica das leis naturais por meio do conhecimento e da tecnologia é o que nos possibilita o rompimento com as leis jurídicas existentes em dados momentos e já estabelecidas pela sociedade, assim tornando possível a adaptação da burocracia estatal, levando-se a um outro nível de organização burocrática mais livre para o contexto da maximização da liberdade das trocas entre os agentes humanos. Por exemplo, ao já termos burlado a escassez natural através da ciência e da tecnologia, podemos atualmente nos desvencilhar de uma enorme quantidade de burocracia jurídica, pelo fato de não dependermos mais da existência de propriedade privada e divisões de classes para administrar escassos recursos na sociedade, tendo em vista a capacidade e eficiência atual de se gerar abundância generalizada.
O simples fato de se abolir a propriedade privada dos meios produtivos já nos livraria de inúmeras leis, regulamentos e instituições que existem apenas para garantir e administrar a propriedade. Isto só não é feito na prática devido a uma imposição artificial do sistema social vigente, mantido pela força e pela ideologia, e não devido a uma impossibilidade prática de fazê-lo. A ética e a moral predominante são, em essência, resultado do modelo econômico adotado em sociedade. Portanto, o modelo econômico mais eficiente na produção de valores morais e éticos favoráveis à maximização da troca de informação tangível e intangível entre agentes humanos é aquele que tenderá sempre ao maior equilíbrio homeostático possível do sistema social. Ao passo que, quanto mais ineficiente for o modelo econômico nisto, maior será sua tendência ao colapso e ao desaparecimento. A incapacidade de adaptação dos valores sociais ao aumento constante da necessidade de maior liberdade na circulação de informação para dirimir a entropia interna, levará o sistema básico de trocas humanas a se tornar impossível de ser realizado na quantidade e na velocidade necessárias, levando à dissolução do sistema social e ao seu posterior colapso e até mesmo à sua extinção completa. Algo importante a se estudar e se analisar dentro deste subtema é se a necessidade de uma burocracia em âmbito estatal, em suma, o Estado de Direito constitucionalizado, sempre será necessária para a organização da sociedade, mesmo que em um nível muito reduzido ou de forma diferente do atual, ou se poderíamos em algum ponto substituí-la totalmente pela burocracia puramente natural imposta pelas leis físicas mais básicas, prescindindo assim da existência de um Estado formalmente instituído. Fora do âmbito das leis naturais científicas. Modelagem do sistema social. A única maneira de se atacar um problema complexo, tal como é a construção de um sistema socioeconômico sustentável, é sendo multidisciplinar e utilizando-se computação maciça. O poder da reunião do conhecimento humano tecnocientífico acumulado no decorrer de milênios de civilização e a gigantesca capacidade de processamento e criação de informação das tecnologias computacionais mais avançadas, constituem a chave para abrir esta porta. Para isto, tendo em mente todos os conceitos anteriormente vistos sobre a abordagem de sistemas complexos, voltada para aplicação no desenvolvimento de sistemas socioeconômicos sustentáveis, conclui-se que os esforços devem ser dirigidos sempre no sentido de se alcançar as 6 metas descritas a seguir. 1. Adoção de um modelo econômico coletivista. Valores humanos baseados no senso geral de cooperação e não na competição, principalmente no que se refere a recursos vitais, na busca direta do bem-estar pessoal e social, não no lucro, e pautados pelo compartilhamento dos recursos, dos meios de produção e de bens duráveis, são necessários para a construção de um sistema econômico sustentável e abundante, pós-escassez ou sustentavelmente emergente. A competição exacerbada e o conceito arraigado de propriedade inibem a circulação de informação e energia necessárias para manter sustentáveis sistemas complexos como uma economia, por meio de geração de burocracias proprietárias como patentes e propriedade privada dos recursos produtivos, ao mesmo tempo em que inibe toda a potencialidade da eficiência técnica ao impedir a troca realmente livre de ideias dentro da sociedade, impossibilitando a existência de abundância generalizada dentro do sistema e da maior eficiência fisicamente possível. Levando-se tais coisas em conta, a solução mais adequada é a adoção de uma economia colaborativa, que vise a administração eficiente e acesso livre e igualitário aos recursos e não o lucro por meio de competição e exploração do trabalho humano. Cooperativas, automação, sistemas de compartilhamento que não visem o lucro como objetivo e tecnologias da informação e comunicação são alguns dos mecanismos para sua efetivação prática dentro da sociedade. É mais do que evidente que em sistemas complexos, sejam naturais ou humanos, que sejam eficientes em dirimir entropia e também sustentáveis a longo prazo, não existe muita, ou mesmo nenhuma, competição interna por recursos energéticos e materiais. Por exemplo, se os órgãos do nosso sistema corporal começassem a entrar em disputa por recursos essenciais, rapidamente morreríamos. Ou mesmo, dentro do ramo empresarial, vemos que as empresas mais eficientes e lucrativas são aquelas em que existe uma hierarquia menos rígida e uma maior interconectividade e fluidez de informações corporativas entre todos os seus diferentes setores organizacionais.
O sistema econômico de uma sociedade é o fator principal no que se refere à construção da forma de agir e de se relacionar em sociedade, moral, ética e leis. É por meio de sua modelagem, com base em conhecimentos sobre o comportamento e as necessidades humanas e na eficiência técnica, que poderemos construir um ambiente sustentável e de qualidade para todos. Até mesmo a existência de uma democracia real é extremamente dependente de um ambiente econômico favorável à sua existência. Karl Marx e Friedrich Engels, ainda no século XIX, perceberam esta relação direta entre o sistema material de produção e distribuição da economia e o sistema social e seus valores predominantes, que foi delineada por ambos dentro da teoria do materialismo histórico. O materialismo histórico procura as causas dos desenvolvimentos e mudanças na sociedade humana nos meios pelos quais produzimos as necessidades da vida. As classes sociais e a relação entre elas, além das estruturas políticas e formas de pensar de uma dada sociedade, seriam fundamentadas em sua atividade econômica. De acordo com a tese do materialismo histórico, defende-se que a evolução histórica, desde as sociedades mais remotas até a atual, se dá pelos confrontos entre diferentes classes sociais decorrentes da exploração do homem pelo homem. A teoria serve também como forma essencial para explicar as relações entre sujeitos. Assim, como exemplos apontados por Marx, temos durante o feudalismo servos que teriam sido oprimidos pelos senhores, enquanto que no capitalismo seria a classe trabalhadora pela burguesia. No capítulo 3º da obra Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, Friedrich Engels afirma: a concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e com ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social, de que em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos, e juntamente com ela a divisão social dos homens em classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como produz-o pelo modo de trocar os seus produtos. O materialismo histórico faz uma análise da realidade a partir da teoria da infraestrutura e superestrutura que circundam um determinado modo de produção. Isto significa dizer que a história sempre está ligada ao mundo dos homens enquanto produtores de suas condições concretas de vida e, portanto, tem sua base fincada nas raízes do mundo material, organizado por todos aqueles que compõem a sociedade. Os modos de produção são históricos e devem ser interpretados como uma maneira que os homens encontraram, em suas relações, para se desenvolverem e darem continuidade à espécie. Segundo Karl Marx, não é a consciência que determina a vida, mas a vida é que determina a consciência. O fato de Marx estar ligado a essa percepção material da vida e, por conseguinte, vinculado ao entendimento das relações humanas a partir dessa lógica da realidade que se faz presente no cotidiano das pessoas, nos dá a possibilidade para compreendermos que o pensamento marxista se estrutura, principalmente, por meio da inversão do pensamento hegeliano. O propósito de uma história pautada no materialismo aparece como uma oposição ao idealismo. A realidade dos povos, segundo Marx, não pode ser explanada a partir de um parâmetro que entenda as ideias como um fator que figure em primeiro plano, uma vez que estas somente encontram o seu valor enquanto ancoradas nos alicerces que sustentam a imensa estrutura econômica, que nada mais é do que o próprio mundo material, o mundo real. Segundo Marx, a sucessão de um modo de produção por outro ocorre devido à inadequação desse mesmo modo de produção às forças produtivas. Exemplo: no final da Idade Média, quando houve o desenvolvimento do comércio, as relações servis começaram a desempenhar um papel de entrave ao desenvolvimento das forças produtivas, provocando assim uma implosão dentro do sistema e originando outro novo, o capitalismo. Compreende-se, então, que o capitalismo nasceu a partir das contradições do sistema feudal, e que a burguesia, classe dirigente, ao criar a sua oposição, o operariado, engendrou também o seu futuro extermínio, cavando a sua própria cova. O ambiente material de produção e distribuição de recursos e serviços é de fato o grande moldador da forma de pensar e agir das pessoas, influenciando profundamente todos os aspectos da psicologia humana e da própria cultura. Uma pista do porquê desta supremacia do sistema econômico no condicionamento do pensar e agir das pessoas é entender que ele está diretamente relacionado ao instinto natural mais básico de qualquer animal sobre a Terra, a sobrevivência. Sendo exatamente o sistema econômico-social,
o responsável direto por estabelecer como ocorrerá a manutenção da vida de cada indivíduo nas sociedades humanas. O instinto de sobrevivência está localizado fisicamente em uma estrutura cerebral chamada sistema límbico, responsável por respostas inconscientes e conscientes que promovem a sobrevivência e o bem-estar do organismo, entre outras coisas. Esta resposta se dará conforme a necessidade imposta pelo ambiente e as experiências vividas, que também são diretamente influenciadas pelo ambiente social. Sendo assim, as pessoas terão formas de agir automáticas e semiautomáticas como resposta aos estímulos do ambiente, no que se refere à manutenção da sua sobrevivência e também da qualidade da sua sobrevivência. Se, por falhas estruturais do sistema econômico adotado, a pessoa não conseguir garantir sua sobrevivência dentro de parâmetros mínimos que lhe sejam biologicamente necessários e psicologicamente aceitáveis, ela tenderá sempre a fazer de tudo para conseguir isto, independente do que seja considerado certo ou legal para o próprio sistema social em que vive. Por exemplo, para que alguém não roube, o meio econômico ao qual está submetido deve lhe proporcionar acesso aos recursos de que necessita, além de levá-lo a buscar os recursos mais eficientes. No caso da ausência disto, como em forma de desigualdade social, desemprego e miséria em geral, a tendência humana e animal será sempre esta, apenas variando de intensidade entre cada indivíduo afetado. O mesmo vale para qualquer outro tipo de comportamento social do indivíduo, desde destruir a natureza até usar outras pessoas para propósitos particulares, se achar isto necessário para que sobreviva ou para que tenha a qualidade de vida que acha que deve ter. Não haverá leis ou consciência moral que impedirão o sistema límbico de agir diante destes estímulos ambientais referentes à sua manutenção orgânica. Claro, tais respostas irão variar de intensidade de indivíduo para indivíduo, conforme sua expressão gênica e experiências pessoais próprias. Mas é certo que sempre existirão. E muitos destes irão até as últimas consequências, como roubar, corromper, destruir e matar. Pessoas que sempre irão ser produzidas por um sistema como o atual modelo econômico adotado no mundo em geral. O sistema econômico adotado, se disfuncional e estressante, também produzirá desequilíbrio mental, que terá consequências produzindo formas socialmente aberrantes de comportamentos, como a violência, além de epidemia de doenças mentais, como a depressão e a ansiedade que, por sua vez, realimentam comportamentos socialmente insustentáveis e experiências de vida ruins, tornando um ambiente social de escassez e competitividade ainda mais destrutivo e disfuncional. As estruturas, valores e práticas sociais contemporâneas se desviaram, ou são em grande parte alheias ao verdadeiro significado de saúde de uma sociedade. Ao que nossas instituições sociais dão prioridade ou desconsideram, aliado às metas e motivações associadas ao sucesso pessoal, as quais são, muitas vezes, claramente dissociadas do que avanço e suporte à vida realmente significam, é um assunto pouco considerado no mundo de hoje. Na verdade, a maioria das medidas de prosperidade e integridade da condição humana são hoje equiparadas a meros padrões econômicos básicos, como o PIB, IPP ou índices de emprego. Infelizmente, essas medidas não dizem praticamente nada sobre o verdadeiro bem-estar e prosperidade do ser humano. O termo saúde pública é uma classificação médica essencialmente definido como a abordagem à medicina que se preocupa com a saúde da comunidade como um todo. Embora muitas vezes utilizado especificamente em referência a doenças transmissíveis e suas condições sociais mais amplas, o contexto aqui vai se estender para todos os aspectos de nossas vidas, incluindo não só a saúde fisiológica, mas também a saúde mental. Se o valor de um sistema social é medido pela saúde de seus cidadãos ao longo do tempo, avaliar e comparar as condições e consequências através de análise simples de tendências e levantamentos deve dar dicas sobre o que pode ser mudado ou melhorado em nível social. O contexto central aqui é como a própria condição social, o sistema socioeconômico, está afetando a saúde humana como um todo. Nas palavras do médico Rudolf Virchow, a medicina é uma ciência social e a política nada mais é do que medicina em grande escala. Virchow reconheceu que qualquer problema de saúde pública está invariavelmente relacionado à sociedade como um todo.
Suas estruturas, características e valores predominantes têm uma profunda influência sobre a saúde e o comportamento de uma sociedade, e argumentos acerca do mérito de novas ideias sociais inevitavelmente devem ser conduzidos a partir de uma avaliação racional da qualidade das mesmas mediante comparações. Uma vez que cada componente da saúde pública tem suas próprias características e causalidade, é possível considerar abordagens alternativas para a resolução ou melhoria de um determinado problema, que podem não estar sendo praticadas atualmente, mas que claramente deveriam estar. Tudo indica que o modelo social existente é uma causa de patologia social, e que ele perpetua um desequilíbrio que está, desnecessariamente, gerando distúrbios fisiológicos e psicológicos em toda a população, sem mencionar a limitação sistêmica do potencial humano e de resolução de problemas. Claro que esse contexto, naturalmente, também se estende à saúde ambiental, ou seja, ao estado atual do planeta, já que os problemas, pressões e alívios ecológicos sempre têm um efeito sobre a nossa saúde pública em longo prazo. Claramente entendido é que efeitos fisiológicos e psicológicos raramente, ou nunca, têm causas singulares. Há uma relação biopsicossocial entre praticamente todos os fenômenos humanos, ilustrando, mais uma vez, a simbiose multinível característica do ser humano. Em outras palavras, enquanto o problema sob análise pode ser considerado em geral fisiológico, a sua causa oculta pode muito bem ser em parte psicológica ou sociológica, e vice-versa. Como se observa, o nosso sistema socioeconômico mundial afeta a saúde pública, com foco mais específico no poder da pobreza, estresse e desigualdade. Se você olhar rapidamente para as principais causas de morte em nível mundial, como elencadas pela Organização Mundial da Saúde, diferenças claras baseadas no nível econômico de uma região, como o fato de que o câncer é mais comum em sociedades de alta renda, enquanto doenças diarreicas são mais comuns em sociedades de baixa renda, dão uma visão de como o amplo contexto da posição socioeconômica pode afetar a saúde pública. A violência estrutural, definida pelo Dr. James Gilligan como as taxas aumentadas de morte e invalidez sofridas por aqueles que ocupam os degraus inferiores da sociedade. Ele diferencia violência estrutural de violência comportamental, sendo que na primeira o causador opera continuamente, em vez de esporadicamente. Favor notar que o termo violência neste contexto não se limita à classificação usual de danos físicos, tais como combate pessoal ou abuso físico. O contexto se estende para incluir a opressão social, muitas vezes invisível, que, através das características da cadeia de motivações inerentes ao nosso sistema social, leva ao dano desnecessário de pessoas, tanto físico, psicológico ou ambos. Exemplos disso podem variar do óbvio ao complexo na corrente de causa e efeito. Um simples exemplo macro seria o predomínio de doenças diarreicas nas sociedades atingidas pela pobreza. Sozinhas, essas doenças matam cerca de 1,5 milhão de crianças a cada ano. Essas doenças são completamente evitáveis e tratáveis, e enquanto a própria infecção é transmitida através de ingestão de água ou alimentos contaminados, ou de pessoa para pessoa como resultado da falta de higiene, sua própria prevenção e raridade em países de primeiro mundo, em comparação, mostra que a causa real já não é a doença em si, mas a condição de pobreza que lhe permite se espalhe sem restrições. No entanto, as causas não cessam aí, de modo que precisamos nos perguntar o que está causando a pobreza. Um exemplo micro mais abstrato seriam os problemas de desenvolvimento humano quando de pressões adversas nas estruturas familiares ou comunitárias. Imagine uma mãe solteira que, devido à necessidade financeira para criar seu filho, deve trabalhar para conseguir uma grande renda a fim de fazer face às despesas, o que limita a sua presença com a criança. As pressões não apenas reduzem o apoio e orientação necessários para o desenvolvimento da criança, mas também desenvolvem tendências para depressão e ansiedade, devido ao estresse contínuo de dívidas, contas e afins, e os abusos nascidos da frustração começam a surgir na família. Isso, então, cria grave dano emocional na criança e o desenvolvimento de estados mentais neuróticos insalubres surgem, como a propensão para a dependência de drogas. Anos mais tarde, ainda sofrendo com a dor sentida naqueles períodos iniciais, a criança, agora adulta, morre em uma overdose de heroína. Pergunta:
O que causou a overdose? A heroína? A influência da mãe? Ou a circunstância econômica que a mãe se encontrava que não permitiu o equilíbrio e o devido cuidado de seu filho? Claramente, não há utopia para a condição humana, e achar que podemos ajustar o sistema socioeconômico para acabar com todos esses e outros macro e micro problemas estruturais, 100% do tempo, é um absurdo. No entanto, o que é possível é uma melhoria drástica de tais questões de saúde pública, mudando a natureza da condição socioeconômica da forma mais estratégica possível. Ao prosseguirmos com a análise caso a caso dos principais transtornos mentais e físicos do mundo, notamos que a verdadeira necessidade para a melhoria da saúde pública repousa, quase que inteiramente, nesta premissa socioeconômica de causalidade. Segundo Gernot Kohler e Norma Alcock em seu trabalho de 1976, a Empirical Table of Structural Violence, dramáticas 18 milhões de mortes estavam previstas para ocorrer a cada ano devido à violência estrutural, e esse estudo foi realizado há mais de 30 anos. Desde então, a diferença global entre ricos e pobres mais do que duplicou, o que sugere que o número de mortes hoje seja muito maior. De fato, a violência estrutural é o assassino mais mortal do planeta. O gráfico a seguir mostra as taxas de morte de um grupo demográfico específico, revelando a mais ampla correlação entre baixa renda e aumento da mortalidade. Em questão de problemas fisiológicos, incluem grandes epidemias causadoras de mortalidade, tais como o câncer, doenças cardíacas, derrame, etc. Problemas relativamente menores, que não só reduzem a qualidade de vida, mas também frequentemente precedem essas doenças mais graves, incluem pressão alta, obesidade e outras questões que, embora menos críticas em comparação, ainda são uma parte do processo que pode levar a doenças graves e à morte ao longo do tempo. Novamente, é importante lembrar que a causa dessas doenças físicas não são estritamente físicas no sentido estrito da palavra, pois estudos modernos demonstram que o estresse psicossocial possui relações profundas com problemas fisiológicos aparentemente desconexos. Embora o tratamento das doenças cardíacas tenha levado, recentemente, a um leve declínio global no número de ataques cardíacos e óbitos, o diagnóstico de doenças cardíacas não diminuiu, e alguns estudos regionais mostram que ele está em ascensão ou em um ritmo de aumento substancial. A doença coronária cardíaca ainda é considerada, globalmente, pela OMS como a principal causa de morte e verificou-se que, embora existam fatores genéticos em jogo, 90% das pessoas que morrem têm fatores de risco influenciados pelo estilo de vida que, em geral, a doença é considerada amplamente evitável se ajustes no estilo de vida são feitos. Resumindo, relações já estabelecidas com dietas ricas em gordura, tabagismo, álcool, obesidade, colesterol alto, diabetes e outros fatores de risco nos permitem estender a causa da doença cardíaca. E quando rastreamos as influências, a influência mais profunda e ampla encontrada não tem a ver só com a renda absoluta, mas com o status socioeconômico relativo. A OMS deixou claro em escala global que, geralmente, níveis socioeconômicos mais baixos geram mais doenças do coração e, naturalmente, mais fatores de risco que conduzem a elas. Isto, por um lado, traça uma relação direta entre a situação econômica e a ocorrência de doenças. Não há nenhuma evidência mostrando que as diferenças genéticas entre grupos regionais possam ser responsáveis por essas variações, e é óbvio que o baixo poder de compra leva as pessoas a estilos de vida que incluem muitos desses fatores de risco. Um estudo de 2009 no American Journal of Epidemiology chamado Lifecore Socioeconomic Position and Incidence of Coronary Heart Disease descobriu que quanto mais tempo uma pessoa permanece em situação de pobreza, maior a sua probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. Pessoas que estiveram em desvantagem econômica ao longo da vida demonstraram mais propensidade ao fumo, obesidade, má alimentação e assim por diante. Em um estudo anterior, realizado pelo epidemiologista Dr. Ralph Rua Frerichs com enfoque específico número a divisão socioeconômica da cidade de Los Angeles, Califórnia, descobriu-se que a taxa de morte por doença cardíaca foi 40% maior para os homens pobres do que para os mais ricos.
Dado que a nossa tese original considera um elo entre o próprio sistema social e a prevalência de doenças e seus fatores de risco associados, é preciso considerar a relação direta entre estresse e poder de compra. Começando com o último, que é mais simples, é óbvio que hábitos de saúde ruins ocorrem em ambientes de baixa renda devido à falta de recursos financeiros para uma melhor nutrição, atenção médica e educação. Muitos dos alimentos com alto teor de gordura e alto fator de risco de sódio, por exemplo, que levam a doenças cardíacas, também são os alimentos mais baratos encontrados nas lojas. Vale notar que o nosso modelo socioeconômico produz bens com base na capacidade de compra da demografia-alvo. A decisão de produzir bens alimentícios de baixa qualidade tomada com base no lucro, e, como a grande maioria do planeta é relativamente pobre, não é nenhuma surpresa que, a fim de atender a esse mercado, a qualidade deva ser reduzida para permitir vendas competitivas. Em outras palavras, há um mercado para cada classe social, e, naturalmente, quanto mais baixa a classe, menor a qualidade. Essa realidade é um exemplo de uma ligação direta entre o sistema social e a causa de doenças. Enquanto educar as pessoas pobres sobre a diferença de qualidade nos produtos alimentares poderia ajudá-las a tomar melhores decisões em relação à alimentação, as restrições financeiras inerentes à sua condição poderiam facilmente tornar essa decisão difícil, se não impossível, pois, mais uma vez, esses produtos são em média mais caros. Numa época em que a produção de alimentos e a nutrição humana são um fenômeno científico bem entendido quanto ao que funciona ou não, o que é saudável, geralmente, e o que não é, temos que questionar por que a abundância de alimentos deliberadamente insalubres e de métodos industriais prejudiciais ainda existem. O motivo é que a saúde humana não é o objetivo da produção industrial de alimentos e nunca foi, devido ao interesse exclusivo na geração de lucros. Mais informações sobre o transtorno de incentivo inerente à economia de mercado monetário serão fornecidas em ensaios posteriores. Agora vamos analisar o papel do estresse. O estresse tem mais efeitos sobre a doença cardíaca do que se pensava, e isso não tem a ver somente com o fato estatístico de que as pessoas de baixa renda têm uma tendência a lidar melhor com seus problemas por meio de hábitos como o fumo e a bebida, manifestando pressão arterial elevada e, consequentemente, ignorando a sua saúde e bem-estar por causa da luta constante por renda e sobrevivência. Embora esses fatores sejam evidentes e, novamente, encontram-se amarrados a uma estratificação inevitável encontrada na economia de mercado monetário, a forma mais prejudicial de estresse vem sob a forma de estresse psicossocial, ou seja, o estresse relativo à interação psicológica com o ambiente social. O professor Michael Marmot, do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da Universidade de Londres, dirigiu 2 estudos importantes relacionando o status social à saúde. Usando o sistema de serviço civil britânico como grupo experimental, eles descobriram que o gradiente de qualidade de saúde nas sociedades industrializadas não é simplesmente uma questão de falta de saúde para os desavantajados e boa saúde para todos os outros. Eles descobriram que havia também uma distribuição social da doença. Na medida em que se passava do topo da escala socioeconômica para a parte inferior, os tipos de doenças que as pessoas teriam, em média, mudaria. Por exemplo, aqueles mais baixos na escala hierárquica tiveram um aumento da mortalidade baseada em doenças cardíacas 4 vezes maior em comparação com aqueles em níveis mais privilegiados. Mesmo em um país com planos de saúde universalizados, quanto pior a situação financeira e a posição hierárquica de uma pessoa, pior será, em média, a sua saúde. A razão é essencialmente psicológica, pois verificou-se que quanto mais estratificada é a sociedade, pior é a saúde pública, em geral, especificamente para as classes mais baixas. Esse padrão tem sido confirmado por muitos estudos ao longo dos anos, incluindo uma profunda compilação de pesquisas organizada por Richard Wilkinson e Kate Pickett. Em seu trabalho, The Spirit Level, Why Equality is Better for Everyone, eles usam como fonte centenas de estudos epidemiológicos sobre o assunto, descrevendo como sociedades mais desiguais perpetuam uma vasta gama de problemas de saúde pública, tanto fisiológicos quanto psicológicos. Deixando de lado as doenças cardíacas, sabemos agora que alguns tipos de câncer,
doenças pulmonares crônicas, doenças gastrointestinais, dores nas costas, obesidade, pressão alta, baixa expectativa de vida e muitos outros problemas também estão ligados ao nível socioeconômico de modo geral, não tendo ele como apenas um fator de risco singular. Há um gradiente social, que pode ser assim chamado, dos níveis de saúde ao longo da sociedade, e a posição onde nos encontramos em relação a outras pessoas tem um poderoso efeito psicossocial. Aqueles acima de nós têm, em média, uma saúde melhor, enquanto os abaixo de nós têm níveis piores de saúde. Uma comparação estatística entre a saúde pública de países com altos níveis de desigualdade de renda, como os Estados Unidos, e os com níveis mais baixos do mesmo índice, como o Japão, revela essas verdades de forma muito óbvia. No entanto, tais doenças geralmente consideradas físicas são apenas uma parte da crise na saúde pública gerada pela desigualdade que, por sua vez, é apenas mais uma consequência da estratificação direta e imutável, inerente ao nosso sistema social global. Talvez a implicação mais profunda em saúde pública seja o resultado da desigualdade social na nossa saúde mental ou psicológica. Isso se estende às reações e tendências comportamentais, tais como atos de violência ou abuso, juntamente com problemas emocionais como depressão, ansiedade e distúrbios de personalidade em geral. Uma avaliação geral da tendência de depressão e ansiedade nos países desenvolvidos, países que muitos, intuitivamente, pensariam possuir mais alegria e conforto devido à riqueza material disponível, revela uma realidade muito diferente. Um estudo britânico que examina a depressão entre pessoas na faixa dos 20 anos descobriu que ela era 2 vezes mais comum em 1970 do que em 1958. Um estudo americano com cerca de 63.700 estudantes universitários descobriu que o número de jovens adultos que apresentam níveis mais elevados de ansiedade é 5 vezes maior do que no final de 1930. Um estudo de 2011 apresentado na Associação Americana de Psicologia mostrou que a doença mental é mais comum entre os estudantes universitários do que era há uma década. O psicólogo Jean Tvenge, da Universidade de San Diego, localizou 269 estudos relacionados que mediram a ansiedade nos Estados Unidos entre 1952 e 1993, e a avaliação conjunta mostra uma tendência dramaticamente clara do aumento na ansiedade ao longo deste período, concluindo, por exemplo, que ao final de 1980, a criança mediana americana estava mais ansiosa do que os pacientes psiquiátricos infantis da década de 1950. Um relatório do NCHS, Centro Nacional de Estudos Estatísticos em Saúde dos Estados Unidos, de 2011 revela que a taxa de uso de antidepressivos nos Estados Unidos, entre os adolescentes e adultos, pessoas com idades entre 12 e mais velhos, aumentou quase 400% entre 1988 e 1994 e de 2005 a 2008. Os antidepressivos foram o terceiro medicamento mais prescrito pelos norte-americanos de 2005 a 2008. Enquanto um componente genético da depressão pode ser considerado relevante, a taxa das tendências aponta claramente uma causa ambiental como força motriz. Nas palavras de Richard Wilkinson, embora as pessoas com doença mental tenham, por vezes, alterações nos níveis de certas substâncias químicas do cérebro, ninguém tem demonstrado que essas alterações são a causa da depressão, no lugar de serem causadas pela depressão, embora certa vulnerabilidade genética possa estar na base de algumas doenças mentais. Isso, por si só, não explica os enormes aumentos de doenças nas últimas décadas. Nossos genes não podem mudar tão rápido. Parece que o nosso status social relativo tem um efeito profundo em nosso bem-estar mental e essa tendência também pode ser encontrada no que poderia ser declarado como a psicologia evolutiva dos primatas semelhantes. Um estudo de 2002 realizado com macacos do gênero macaca descobriu que aqueles que eram subordinados, ou inferiores, em uma determinada hierarquia social, tinham menos atividade de dopamina que os que eram dominantes, e que essa relação mudava quando os grupos se arranjavam diferentemente. Em outras palavras, a biologia tinha pouco a ver, somente o arranjo social foi responsável por reduzir ou elevar os níveis de dopamina. Também foi descoberto que o macaco hierarquicamente inferior usaria mais cocaína para compensar.
Isso é revelador, pois os baixos níveis de dopamina em primatas, incluindo os seres humanos, possuem uma correlação direta com a depressão. Esse padrão tornou-se muito claro e, enquanto fatores diretos de estresse como a segurança no emprego, dívidas e outros fatores econômicos, em grande parte inerentes ao sistema social, desempenham um papel importante, a relevância do status socioeconômico propriamente dito ainda se faz preponderante. Em conclusão, no fenômeno psicossocial da desigualdade, que mostra uma relação clara com o bem-estar psicológico, é importante destacarmos a vasta gama de problemas relacionados. Embora estudos mais aprofundados de tais questões possam ser encontrados no reading list deste texto, as obras de Sapolsky, Gilligan, Mattei e Wilkinson são altamente recomendadas, que seja constatado aqui que, geralmente, quando se trata de educação, capital social, confiança, obesidade, expectativa de vida, gravidez precoce, prisão e castigo, mobilidade social, oportunidade, e mesmo inovação, países com menos desigualdade de renda estão mais bem colocados do que aqueles com maior desigualdade. Dito de outra forma, são sociedades mais saudáveis. Associada às questões sobre a desigualdade social relacionadas acima, há uma que merece um olhar mais profundo: violência comportamental. O psicólogo criminal Dr. James Gilligan, ex-chefe do Centro de Estudos da Violência da Escola de Medicina de Harvard, escreveu um tratado definitivo sobre o assunto em sua obra Violence, Our Deadly Epidemic and Its Causes, Violência, Nossa Epidemia Mortal e Suas Causas, tradução livre. Dr. Gilligan deixa muito claro que as formas extremas de violência não são induzidas de forma aleatória ou geneticamente, mas são reações bastante complexas que se originam de experiências estressantes, tanto em curto quanto em longo prazo. Por exemplo, o abuso infantil, tanto físico quanto emocional, aliado a níveis cada vez mais intensos de estresse individual, tem uma correlação direta com atos premeditados e impulsivos de violência. E enquanto os homens possuem uma propensão estatisticamente maior para a violência, devido, em grande parte, às características endocrinológicas que, embora não causem reações de violência, podem aumentá-las sob a influência do estresse, o ponto em comum, aqui, é a influência do meio ambiente e da cultura. Não se pode negar a relação dos hormônios ou até mesmo de possíveis propensões genéticas, mas mostrar que a origem desse comportamento claramente não é a nossa biologia, mas a condição sob a qual um ser humano vive e as experiências que enfrenta. Outras hipóteses populares de causas, como o instinto, também são muito abstratas e vagas para sustentar qualquer validade operacional. Eu estou sugerindo que a única maneira de explicar as causas da violência, para que possamos aprender a evitá-la, é aproximar a violência de um problema de saúde pública e medicina preventiva, e de pensar na violência como um sintoma de uma patologia que ameaça a vida, e que, como todas as formas de doenças, tem uma etiologia ou causa, um patógeno. Dr. James Gilligan. No diagnóstico do Dr. Gilligan, ele deixa muito claro que a maior causa de comportamento violento é a desigualdade social, destacando as consequências da vergonha e humilhação, características emocionais daqueles que se envolvem em violência. Thomas Seff, professor emérito de Sociologia na Califórnia, afirmou que a vergonha era a emoção social. Vergonha e humilhação podem ser equiparados com os sentimentos de estupidez, inadequação, vergonha, loucura, sentir-se exposto, insegurança, etc. Na sua origem, tudo é, em grande parte, social ou comparativo. Não é necessário dizer que, em uma sociedade global, não só com crescente disparidade de renda, mas, inevitavelmente, disparidade de autoestima, uma vez que o status é apresentado como diretamente relacionado ao sucesso em nossos empregos, tamanho de contas bancárias e assim por diante, não é nenhum mistério que os sentimentos de inferioridade, vergonha e humilhação sejam parte importante da cultura dos dias atuais. A consequência desses sentimentos tem implicações muito graves para a saúde pública, como observado anteriormente, incluindo a epidemia de violência comportamental que vemos hoje nas suas formas variadas e complexas. Terrorismo, tiroteios em escolas e igrejas, e outros atos extremos que simplesmente não existiam antes, revelam uma evolução na própria violência.
Dr. Gilligan conclui: se quisermos evitar a violência, então, a nossa agenda deve ser a reforma política e econômica. Embora seja muito claro como as relações econômicas diretas reduzem a saúde e o bem-estar humano na forma de privação absoluta, como a incapacidade para obter alimentos de qualidade, restrições de tempo em função do trabalho, as quais, por sua vez, reduzem o apoio emocional e de desenvolvimento às crianças, e a perca na qualidade da educação devido a problemas de financiamento regionais, aliado a distúrbios específicos como o fato de que a maioria dos casamentos termina devido a problemas financeiros. A questão da privação relativa tem sido um foco maior por ser também causa das mais absolutas privações. Colocada no contexto estrutural e socioeconômico, essa realidade desafia firmemente o ethos, sistema de crenças, de que propriedade, concorrência, classes e outras noções capitalistas de incentivo e progresso são motores do progresso social e da saúde. Quanto mais aprendemos sobre esse fenômeno, mais forte se torna o argumento de que a natureza do nosso sistema socioeconômico está aquém do seu foco e intenção. O progresso e o sucesso humano não são claramente definidos pelo fluxo constante de bens de mercado, dispositivos e criação de materiais para compra. Saúde pública e bem-estar são baseados em como nos relacionamos uns com os outros e com o meio ambiente como um todo. Mas, seria a espécie humana capaz de se adaptar e prosperar em um sistema onde nossos valores sejam muito mais alinhados com o conceito de cooperação e compartilhamento, ou estaríamos limitados por nossos genes, biologia e psicologia evolucionista, podendo apenas operar da forma como conhecemos hoje, baseando-se principalmente em valores ligados à propriedade privada, à competição e ao lucro? Enquanto atualmente muitos argumentam sobre as especificidades do debate natureza versus criação, do behaviorismo de tábula rasa ao determinismo genético, tornou-se claro, no mínimo, que a nossa biologia, nossa psicologia e nossa condição sociológica estão inexoravelmente ligadas ao ambiente em que vivemos, tanto do ponto de vista da adaptação evolutiva geracional, evolução biológica, como dos preconceitos e valores de curto prazo que absorvemos do nosso meio ambiente, evolução cultural. Então, vale a pena notar que a nossa própria definição de ser humano, na visão de longo e curto prazo, é baseada em um processo de adaptação às condições existentes, incluindo os próprios genes. Isso não quer dizer que é preciso ignorar a relevância genética, mas que é preciso destacar o processo do qual fazemos parte, uma vez que a relação entre gene e ambiente só pode ser considerada como uma interação contínua, com as consequências em grande parte resultando das condições ambientais a curto e longo prazo. Se este não fosse o caso, não haveria dúvidas em admitir que a espécie humana provavelmente tivesse desaparecido há muito tempo devido a uma falha em se adaptar. Além disso, embora esteja claro que nós, seres humanos, ainda mantemos reações inatas e previsíveis de sobrevivência pessoal, também temos a capacidade de evoluir os nossos comportamentos através do pensamento, consciência e educação, o que nos permite, de fato, controlar e superar essas reações e impulsos primitivos, se as condições necessárias forem mantidas e reforçadas. Esta é uma distinção muito importante e é, de muitas maneiras, o que separa a variedade dos seres humanos dos outros primatas. Uma observação rápida sobre a diversidade histórica da conduta humana ao longo do tempo, em contraposição ao ritmo relativamente lento de maiores mudanças estruturais em nossos cérebros e DNA nos últimos 2000 anos, mostra que a nossa capacidade de adaptação, via pensamento e educação, é enorme ao nível cultural. Parece que somos capazes de nos comportarmos de muitas maneiras possíveis, e que uma natureza humana fixa, ou um conjunto universal e inalterável de traços comportamentais e de reações comuns a todos os seres humanos, sem exceção, não pode ser considerada válida. Em vez disso, parece haver um espectro de possíveis comportamentos e reações previsíveis, todos mais ou menos dependentes do tipo de desenvolvimento, educação, estímulos e condições que tivemos. A esse respeito, não há como enfatizar suficientemente o imperativo social, pois a influência do meio ambiente é um fator enorme a condicionar não só nossas preferências de tomada de decisão em curto e em longo prazo, como também a interação ambiental global com a nossa biologia,
a qual também tem efeitos poderosos sobre o bem-estar pessoal e, consequentemente, em muitos aspectos da saúde pública. Verificou-se que as condições ambientais, incluindo fatores como dieta nutricional, segurança emocional, associação social e todas as formas de estresse podem influenciar o ser humano de muito mais maneiras do que antes se pensava. Esse processo começa no útero, nos períodos de adaptação pós-natal e no aprendizado planejado da infância, e continua ao longo da vida em todos os aspectos fisiológicos e psicológicos. Por exemplo, embora haja evidências de que a depressão, um distúrbio psicológico, possa contar com uma predisposição genética, é o ambiente que realmente a provoca ou não. Novamente, não se procura aqui minimizar a influência da biologia sobre nossas personalidades, mas de mostrar a importância crítica em compreender essas realidades e adaptar o nosso sistema social e as macro-influências, permitindo o resultado mais positivo possível. A ideia de mudar influências e pressões da sociedade para fazer aflorar o melhor da condição humana ao invés do pior é infelizmente ignorada em considerações sociais da cultura de hoje. Existem evidências enormes que indicam que a influência do meio ambiente é o que essencialmente cria nossos valores e preconceitos, embora as influências genéticas, fisiológicas possam determinar tendências e acentuações para certos comportamentos. A influência mais ativa em relação à nossa variabilidade é a experiência de vida e a condição do ser humano, sendo portanto a forma de interação entre o interno, fisiológico, e externo, ambiental. Em última instância, a questão mais relevante é o estresse. Nossos genes, biologia e psicologia evolutiva podem ter alguns problemas, mas não são nada em comparação com a desordem ambiental que criamos em nossa cultura. A enormidade de um estresse atualmente desnecessário no mundo de hoje, dívida, incerteza de trabalho, aumento de riscos de saúde, tanto em nível mental como fisiológico, e muitas outras questões criaram um clima de mal-estar que tem tornado as pessoas cada vez mais doentes e perturbadas. No entanto, o escopo dessa visão não é apenas tratar das várias pressões temporais que podem desencadear esta ou aquela propensão específica, é sobre tratar de todos os valores educacionais, religiosos, filosóficos, políticos, sociais e ideais perpetuados e reforçados por essas pressões. Se fossemos confrontados com uma opção de adaptar a nossa sociedade de uma forma que possa comprovadamente melhorar a saúde pública, nós simplesmente não o faríamos. Pensar que os seres humanos em uma sociedade são simplesmente incompatíveis com métodos que possam aumentar seu padrão de vida e de saúde é extremamente improvável. A natureza humana é um dos temas mais complexos se levarmos em conta suas minúcias. No entanto, a ampla consciência sobre uma provável melhoria da saúde pública básica por meio de redução do estresse, aumento da qualidade nutricional e estabilização da sociedade, trabalhando em direção à abundância e eficiência ao invés de conflitos e burocracia, não é suscetível a muitos debates. Sabemos atualmente de algumas verdades sobre a condição humana que nos fornecem evidências suficientes de que não só geramos respostas e hábitos pobres a partir da influência da atual ordem socioeconômica, como também desrespeitamos muito nosso habitat, o que gera não só uma ausência de sustentabilidade no sentido ecológico, mas também no sentido cultural. Pensar que os seres humanos simplesmente são incompatíveis com essas resoluções, mesmo que signifique mudar muito nosso mundo, põe em xeque a longa história de adaptação que provamos ser capazes de traçar. 2. Informação livre. O livre acesso ao conhecimento e à informação são os meios pelos quais poderemos utilizar plenamente o método científico e a tecnologia, além de exercer efetivamente uma democracia real, tanto política como produtiva. Bem como, a livre circulação de informação é vital para a sustentabilidade de um sistema complexo. Como já visto anteriormente, a diminuição na circulação de informação dentro do sistema está diretamente relacionada ao aumento de sua entropia geral. 3. Utilização direta do método científico e da tecnologia na sociedade. O método científico é a principal forma de se conhecer e interferir na realidade. Quase sempre se dá extremamente melhor do que seus concorrentes, intuição, religião, metafísica, filosofia e empirismo puro. Evidentemente que a ciência não conhece tudo. Ela ainda é cega a muitos processos dentro da complexidade da realidade. Porém,
podemos garantir sem dúvida que se trata da melhor opção para a grande maioria das questões a serem entendidas e resolvidas pela humanidade. E sempre evoluiu neste sentido. A tecnologia estar atualmente muito ligada à aplicação do método científico não significa que as duas sejam a mesma coisa. A tecnologia é filha direta da criatividade e das necessidades humanas e é anterior à estrutura do método científico moderno. Vem da enorme capacidade de nossos cérebros aprenderem, abstraírem informações dos dados, fazerem previsões e inventarem novas coisas, com o objetivo primordial de sobreviverem no ambiente e se reproduzirem. Ciência e tecnologia são citadas aqui principalmente dentro do contexto da necessidade de obtenção de máxima eficiência nos processos do sistema material de produção e distribuição do modelo econômico, no aproveitamento da energia utilizada, bem como na eficiência máxima na circulação e feedback informacional, meios pelos quais podemos alcançar abundância e sustentabilidade social e ambiental, o que está associado diretamente ao nível de entropia dentro do sistema social. Considerando-se como maximamente eficiente o sistema que use de todos os seus meios para garantir o menor gasto possível de energia para alcançar os seus objetivos, ciência e tecnologia são as ferramentas perfeitas para atingirmos esta meta. Não se trata aqui de usarmos a ciência e a tecnologia para condicionar o comportamento humano de forma determinística, ou de tentar-se simplesmente eliminar as construções mentais da sociedade, como as instituições públicas, colocando tudo em termos puramente científicos físico-biológicos, mas sim de ser utilizada diretamente na solução dos problemas econômicos e sociais e não de forma indireta ou parcial como é feita atualmente dentro do sistema vigente orientado pelo lucro, sendo duas das ferramentas básicas para o florescimento da auto-organização social, que emerge quando trocamos coisas e ideias da forma mais livre e eficiente possível, servindo a ciência e a tecnologia como referências na construção de nossa ética, moralidade e demais construções sociais mentais que dão sustentabilidade à sociedade humana. Isto é essencial para que nossas construções sociais, contidas em leis e formalizações linguísticas, não se descolem da realidade natural a nós imposta pelas forças físicas constituintes da matéria e da biologia. Outro papel da ciência e da tecnologia, de suma importância, é o de proporcionar a melhor previsão possível para as condições iniciais dos processos sociais a serem implementados, bem como de produzir correção de erros continuamente, de forma automática, como vemos em sistemas biológicos, por exemplo. O problema do efeito borboleta só poderá ser atacado através do uso intensivo de conhecimentos científicos e meios técnicos modernos. Aparentemente, a evolução da tecnologia é uma constante na história humana, ocorrendo sempre em taxa exponencial desde os primeiros humanos que se tem registro. Podemos até mesmo classificar esta tendência de a humanidade sempre inventar novas ferramentas para fazer mais do que fazia antes, como um tipo de lei social, que cresce sempre no mesmo ritmo e de forma independente do sistema socioeconômico adotado no momento. Isto nos sugere fortemente que, a menos que haja um colapso geral do sistema, a tecnologia só tende a evoluir mais, possibilitando cada vez mais eficiência, ao ponto de podermos vir a ter quase tudo com quase nada. Nos estudos de futurologia e na história da tecnologia, a aceleração da mudança é um aumento percebido na taxa de mudança tecnológica ao longo da história, que pode sugerir mudanças mais rápidas e profundas no futuro e pode ou não ser acompanhada por mudanças sociais e culturais igualmente profundas. Como historiador, J. D. Bury nos lembra em sua obra-prima, The Idea of Progress, de 1921, a ideia de progresso em qualquer domínio humano que não o espiritual, social, intelectual, técnica, tem sido um surgimento bastante recente na história humana. Não vemos nenhuma evidência para isso no início da civilização humana na Mesopotâmia com os Sumérios, por volta de 3500 AC. Surpreendentemente, foi totalmente ignorada pela civilização grega durante sua Idade de Ouro da democracia imperial e florescimento científico, 500-300 AC. Mesmo a ascensão do Império Romano não foi explicitamente associada ao progresso, no registro escrito. Os grandes impérios tinham uma longa história de ascensão e queda.
A maioria das pessoas inteligentes simplesmente não podia acreditar na ideia de progresso contínuo quando o pagamento do soldado romano era um número fixo de denários nos últimos 3 séculos de governo romano, por exemplo, 100-400 DC. A ideia tornou-se ainda mais insustentável no Ocidente, à medida que a própria Roma desmoronava, que o tamanho das cidades se reduzia e a Europa entrava em longas eras políticas e ideológicas da escalada da guerra e da repressão. Surpreendentemente, um milênio de regressão pós-romana na escala de organização dos sistemas sociais humanos teve surpreendentemente pouco impacto sobre a contínua aceleração do desenvolvimento tecnológico, com o avanço constante de artifícios, máquinas e ferramentas que transformaram indústrias caseiras em fábricas e corroeram irreversivelmente o feudalismo. Com os sistemas sociais descentralizados na era pós-romana, a escala de inovação tecnológica, transferência e difusão simplesmente se reajustou aos sistemas sociais mais localizados da época. Após a queda de Roma, não restou nenhum governo maciçamente centralizado para manter aquedutos, estradas e cidades elaboradas. No entanto, várias outras tecnologias apropriadas à escala aceleraram em complexidade e diversidade. Mesmo as instituições religiosas, apesar de todas as suas atividades repressivas, foram arrastadas por um desejo de inovação tecnológica prática. Considere a roda d'água, que se espalhou rapidamente pela Europa após 700 SC. Um dos muitos artefatos construídos por engenheiros monge-beneditinos. O desejo de inovação útil foi generalizado e tornou-se cada vez mais institucionalizado. Em 1086 DC, a Inglaterra e o país de Gales haviam construído 5.600 moinhos de água para 1,3 milhão de habitantes, conforme registrado no livro Domesday, que se trata de uma pesquisa nacional meticulosa conduzida pelo rei William I. Na segunda metade da Idade das Trevas europeia de 400 a 1400 DC rodas de água eram usadas para serrar madeira, fazer papel, moer farinha e todos os tipos de atividades que diminuíam o trabalho humano. Embreagens, engrenagens e outros mecanismos complicados surgiram para transferir o movimento de rotação da roda para o movimento de máquinas. Essa e outras formas de industrialização inicial criaram um uso acelerado de energia per capita em uma era originalmente rotulada como Era das Trevas, devido a restrições religiosas e sociais. Mas neste sentido, esse rótulo é um pouco inapropriado, pois até mesmo o clero estava sendo seduzido pela tecnologia. Por volta de 1200 S., os monges franciscanos haviam adotado a doutrina de que estavam se aproximando de Deus praticando as artes úteis da tecnologia. Ao contrário dos sistemas sociais humanos, que oscilam em uma dinâmica pendular entre fases de centralização e descentralização, o desenvolvimento tecnológico evolucionário tem sido uma trajetória de aceleração muito mais suave e cada vez mais autocatalisadora. A tecnologia está se movendo em direção à sua própria autonomia verdadeira. Como Bury observa, a ideia de progresso no domínio material foi contestada bastante no discurso social sobre todo o Renascimento europeu, de 1300 a 1600, dos séculos XIV a XVII. Com a explosão da impressão após Gutenberg em 1450, 2 milhões de livros e 10 milhões de panfletos em toda a Europa, apenas nos primeiros 50 anos da imprensa móvel de metal, alimentaram um renascimento das ideias clássicas, mas as pessoas não estavam preparadas para ver toda a mudança em torno delas. Somente na década de 1650, perto do final desta explosão cultural, a ideia de uma força imparável de progresso tecnológico, impulsionada pela criatividade humana, finalmente conquistou a mente das classes alfabetizadas e altas, e a partir daí o progresso tornou-se a metáfora dominante da civilização ocidental. Os principais argumentos para o novo estilo de pensamento são bem capturados nas obras sintéticas de pioneiros como Jean Bodin, Méthode, de 1566, e Colóquio, de 1588, e Francis Bacon, por exemplo, Novum Organum, de 1620, e The New Atlantis, de 1626, sendo estes considerados precursores do método científico. A ideia foi finalmente infectada na consciência pública durante o Iluminismo Europeu, de 1650 a 1800, começando com pensadores como René Descartes, Blaise Pascal e Jean-Jacques Rousseau.
No entanto, mais do que qualquer outro indivíduo, foi Isaac Newton e sua descoberta das leis do movimento e da gravitação universal, publicadas em Principia Mathematica, de 1687, que levaram os ideais iluministas da razão e do progresso humano à consciência de massa. Principia expôs a previsibilidade de uma vasta gama de processos físicos e apontou o caminho para sua compreensão e domínio através da razão e da ciência. Um século mais tarde, filósofos e estadistas, como os americanos e franceses Thomas Jefferson, James Madison, Benjamin Franklin, Marquês de Lafayette e Olympe de Gouges, iriam construir ideais iluministas em verdadeiramente novas estruturas políticas democráticas nas revoluções americana e francesa. Os primeiros eventos da Revolução Industrial, de 1760 a 1840, inspiraram o historiador Auguste Comte quando formulou sua Lei do Progresso sociológica, na década de 1830. À medida que o meme do progresso se espalhava, estudiosos como Karl Marx, de 1818 a 1883, e Herbert Spencer, de 1820 a 1903, começaram a elaborar suas próprias teorias do progresso humano. A crença pública na aceleração do progresso emergiu primeiro na Europa e na América na Segunda Revolução Industrial, atingindo um pico na década de 1860, com trens a vapor e enormes ferrovias, e indo direto para a Primeira Guerra Mundial em 1914. Mas essa crença talvez fosse mais uma mania, como a mania das tulipas, da década de 1630, e todas as bolhas econômicas subsequentes desde então. Ainda não estava fundamentada em nenhuma teoria da mudança. Esta era também a visão do futurista russo e pai do transhumanismo, Nikolai Fyodorov, de 1827 a 1903, que teorizou sobre a eventual perfeição dos corpos humanos e da sociedade, defendeu a colonização espacial e oceânica. Em Filosofia da Tarefa Comum, de 1906, argumentou que o maior propósito comum da humanidade e uma forma de reduzir a violência na cultura humana deve ser a pesquisa científica sobre a extensão radical da vida, descoberta de métodos de imortalidade física, pressentindo ideias modernas de quimioproteção e upload da mente, e até mesmo esforços para ressuscitar os mortos. Embora esses primeiros modelos de progresso social tivessem deficiências, mostraram sutileza e maturidade muito maiores do que os escritos utópicos anteriores, como os de Platão, 427 e 347 AS, e Thomas More, de 1478 a 1535 AS. Tudo isso preparou o terreno para um historiador chamado Henry Adams, que na década de 1890 começou a documentar o rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia na virada do século. Foi Adams, observando as novas forças profundas do dínamo, do motor de combustão interna e da ferrovia, que aparentemente foi o primeiro no registro escrito a explorar a ideia da inevitável aceleração do progresso levando a uma mudança de fase global. Louvavelmente, ele até usou essa analogia física na dinâmica ambiental. Um século depois, o matemático e cientista de ficção, Vernor Vinge, denominaria apropriadamente essa transição de fase de singularidade tecnológica. Ideias de Adams sobre a singularidade tecnológica aparecem pela primeira vez em A Lei da Aceleração, um ensaio escrito em 1904 em que ele primeiro supõe a existência de uma lei de aceleração, definida e constante como qualquer lei da mecânica, que não pode reduzir sua energia para se adequar à conveniência do homem. Ele desenvolve ainda mais essas ideias em Uma Regra de Fase Aplicada à História, de 1909. Um tratado que propõe que o mundo possa agora estar envolvido em uma aceleração inexorável em direção a uma vindoura fase de mudança na relação entre tecnologia e humanidade, entre 1921 e 2025. Adams usou o conceito de mudança de fase na mesma linha que Josiah W. Gibbs, o brilhante físico-químico americano que descreveu a termodinâmica de sistemas e mudanças de equilíbrio em termos de energia e entropia. Em A Rule of Phase, Adams especula que uma simples lei dos quadrados, muito semelhante às leis newtonianas do quadrado inverso, determina, estatisticamente, como na regra de Gibbs, a duração média de cada nova fase em um processo de desenvolvimento de complexidade computacional.
Ele imaginou uma fase religiosa de 90.000 anos, seguida por uma fase mecânica de 300 anos, seguida por uma fase elétrica de 17 anos, seguida por uma fase etérea de 4 anos que, posteriormente, levaria o pensamento ao limite de suas possibilidades. Dada a dificuldade de cronometrar o início de cada fase, ele sugeriu que a singularidade da mudança de fase poderia ocorrer em qualquer época entre 1921 e 2025. Por mais importantes que tenham sido as percepções de Adam, elas ainda não foram suficientes para criar uma massa crítica de novos pensamentos sobre o tema da mudança. Quando seus artigos surgiram em 1909, no alvorecer da era da automação, dadas as enormes inovações tecnológicas dos 20 anos anteriores, de repente, o automóvel, o avião, a luz elétrica, a eletrificação em massa, o fonógrafo, os filmes e outras maravilhas de Edison, Tesla e outros, parecíamos quase prontos para acreditar coletivamente na ideia de acelerar intrinsecamente o progresso. Mas então veio a Guerra Mecanizada, Primeira Guerra Mundial, 1914 e 2018 e diversos horrores governamentais, como o nazismo. Hoje, a ideia de acelerar o progresso permanece na minoria cultural, mesmo no mundo desenvolvido. Ele é visto com um leve interesse, mas também com profunda suspeita por parte de uma população traumatizada por extremos tecnológicos, divisões globais e flutuações econômicas. A mais dramática mudança de fase em nossa compreensão coletiva da natureza da mudança parece ter começado na década de 1930. Uma transição que estava diretamente relacionada aos principais avanços na teoria física de Albert Einstein na relatividade, Niels Bohr, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger na mecânica quântica, que ocorreram nessa época. Esses avanços, mais notavelmente a descoberta de contínuos ocultos e quantizações de matéria, energia, espaço e tempo, deu aos cientistas do mundo inteiro uma nova confiança de que todo o nosso ambiente físico poderia ser modelado com precisão com ferramentas quantitativas e qualitativas, e lançou uma busca pela compreensão e unificação que ficou mais brilhante, mais rápida e mais forte a cada ano. Também devemos reconhecer uma dívida com a ficção especulativa para o desenvolvimento da visão coletiva das comunidades científicas, técnicas e leigas que começam em torno deste período. Talvez a primeira visão popular da singularidade tecnológica tenha ocorrido em um conto de ficção científica do lendário John W. Campbell, A Última Evolução, em Amazing Stories, de agosto de 1932, e The Best of John W. Campbell, de 1976. Campbell contempla as implicações cada vez mais aceleradas dos computadores, ganhando a capacidade de projetar cópias ainda mais poderosas de si mesmos. Frequentemente, motivada diretamente por Campbell e seus sucessores, uma longa corrente de estudiosos de diferentes disciplinas confrontou essa ideia fascinante nos anos subsequentes. Mas infelizmente, como observa Judith Berman, a ficção científica moderna evita cada vez mais o crescente desafio de pensar em acelerar a mudança tecnológica. Durante os anos 1930, os pioneiros da informação moderna e da ciência da computação também começaram a fazer uma série de perguntas que estão fundamentalmente relacionadas à questão da aceleração da mudança. A computação é uma estrutura que pode descrever todas as interações físicas. Podemos mostrar que a computação feita em um sistema físico é equivalente àquela feita em outro? Existem perguntas que um sistema de computação pode fazer e que nunca podem ser respondidas por ele? E na pergunta mais ousada, há evidência de que o universo em si é um sistema unitário de computação? Se assim for, podemos examinar uma variedade de processos separados de aceleração física, os chamados domínios exponenciais e assintóticos da física, como aqueles que produzem buracos negros, singularidades cosmológicas, tudo como formas relacionadas de computação universal. Em 1931, um dos mais importantes conhecimentos matemáticos da história, foi produzido por Kurt Gödel, na forma do Teorema da Incompletude. Este conceito nos permitiu entender que todo sistema lógico computacional formal finito deve ter áreas de incerteza intrínseca, questões indecidíveis que não podem ser provadas nem desaprovadas dentro do sistema. Presumivelmente, a persistência dessas incertezas e sua interação com o ambiente físico estimula a criação de sistemas físico-computacionais cada vez mais sofisticados ao longo do tempo.
A ideia de um simbolismo universal tem uma história muito longa e rica em filosofia e lógica. Talvez tenha sido primeiro claramente defendido por Gottfried Wilhelm Leibniz, co-inventor do cálculo, na década de 1680. Mas uma ideia-chave sucessora, a hipótese de que todos os sistemas físicos podem ser descritos em termos computacionais comparáveis, mesmo quando feita por entidades muito diferentes, moléculas, mentes humanas ou máquinas tecnológicas, tornou-a uma mudança de fase um grande insight na década de 1930. Foi formalizado pela primeira vez por Alonzo Chart, Alan Turing e Emil Post, em uma série de hipóteses de trabalho começando em 1936. Eles propuseram a existência de um tipo de computação universal, através de máquinas de estados finitos logicamente equivalentes, mais tarde chamadas máquinas de Turing, e essa formalização passou a ser conhecida como a tese de Chart-Turing em ciência da computação. A tese CT foi um grande avanço na suspeita de que o cálculo é subjacente e unifica a realidade física. Em 1938, o poeta e polímata de Harvard, Rua Buckminster Fuller publicou Nine Changes to the Moon, um discurso criativo sobre a natureza dos sistemas mundiais. O capítulo 38, Efemeralização, postulava que, na natureza, todas as progressões são do material para o abstrato e que todas as tendências de efemeridade chegam ao estágio elétrico. Essa ideia acabaria por se tornar uma das principais candidatas a um impulsionador físico da aceleração sustentada em sistemas tecnológicos. Em 1939, um obscuro artigo da Physical Review, de J. Robert Oppenheimer, descreveu como uma estrela poderia, teoricamente, entrar em colapso em um objeto tão denso que nem mesmo a luz poderia escapar de suas garras gravitacionais, a primeira discussão moderna sobre os fenômenos físicos acelerados que mais tarde seriam chamados de buracos negros. Na década de 1940, durante um capítulo muito dramático da história humana, as necessidades da Segunda Guerra Mundial deram espaço aos fundadores da computação moderna, como Konrad Zuse, Alan Turing e John von Neumann. Com base na pré-história da computação mecânica, explorada inicialmente por pioneiros como Charles Babbage e seu Difference Engine, 1871, esses indivíduos foram os primeiros a criar dispositivos computacionais digitais em grande escala, verdadeiramente sofisticados e funcionais. Não inesperadamente, eles também foram os primeiros exploradores da inteligência artificial e da aceleração da mudança tecnológica como tópicos de investigação séria. Em particular, tanto Turing quanto von Neumann foram importantes exploradores iniciais da ideia de aceleração computacional em andamento, da natureza computacional dos seres humanos e da inteligência universal. Parece que von Neumann pode ter sido o primeiro, em algum momento no final dos anos 1940 ou início dos anos 1950, a usar o termo físico-matemático singularidade para descrever sua visão de uma progressão desenfreada em eventos computacionais. Ao mesmo tempo, a perspectiva de humanos projetarem inteligências artificiais amigáveis e não perversas foi primeiramente seriamente explorada por grandes nomes da ficção científica, como Isaac Asimov, e histórias utilizando suas leis da robótica começaram a aparecer em 1940. Em 1947, o pesquisador francês François Meyer pode ter sido o primeiro a imaginar um modelo de aceleração periódico simples, aplicado à história evolutiva. Também em 1948, o historiador francês Daniel Aleve publicou um ensaio sobre a aceleração da história, que tem sido chamado de penetrante por alguns historiadores sociais. Também em 1948, Claude Shannon escreveu A Mathematical Theory of Communication, criando assim um novo campo da teoria da informação e um novo modelo do mundo em que todos os computadores e canais de comunicação poderiam ser quantitativamente unificados sob a ideia de dígitos binários, ou bits. Posteriormente, o crescimento exponencial duplo em velocidade, capacidade e poder que ocorre nesses sistemas físicos únicos se tornaria prontamente aparente para todos os que escolheriam medi-los. Na década de 1950, Norbert Wiener, von Neumann e vários outros pioneiros da computação eletrônica começaram a aplicar os teoremas da ciência da computação a todas as leis e sistemas do mundo natural, às vezes mal, às vezes indiscriminadamente, mas ocasionalmente com sucesso real. Um inovador, ainda desconhecido dessas ideias na época,
Era Ed Fredkin, que introduziu e refinou a ideia de tratar o universo físico como um sistema de computação unitário, um paradigma que veio a ser conhecido como física digital nas décadas subsequentes. A ideia da computação universal também alcançou talvez sua primeira grande divulgação nessa época, em um famoso conto de 1956, A Última Pergunta, de Isaac Asimov. Nesta história, o universo é proposto para ser um sistema computacional auto-organizável que, em última análise, derrota a entropia, recriando-se de uma maneira recursiva. Essa ideia especulativa, o renascimento universal como a única forma de contornar o problema da entropia, representa a solução mais confiável para a questão da sobrevivência a longo prazo da inteligência universal, que já foi proposta. A influência desta pequena história e seus sucessores na herança científica ocidental tem crescido constantemente desde então, sendo frequentemente subestimada. Outro grande sucesso de modelagem de processamento de informações desta década foi o poderoso modelo Perceptron, de Frank Rosenblatt, do neurônio humano. Publicado pela primeira vez em 1957, estimulou o desenvolvimento inicial de redes neurais. Neste mesmo ano, o lançamento do Sputnik impulsionou a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética na direção de uma corrida espacial sustentada de 30 anos, que atingiu o pico de intensidade com o primeiro pouso na Lua em 1969. A geração pós-Sputnik viu a última promoção amplamente sustentada da educação e aplicação em ciência e tecnologia. Em 1964, Gordon Moore, cofundador da Intel, observando as tendências de fabricação no novo meio de circuitos integrados, fez sua famosa observação de que as densidades dos circuitos estavam dobrando a cada 18 a 24 meses, e continuariam a fazê-lo no futuro previsível. Inicialmente, a lei de Moore definia simplesmente um ambiente econômico e de engenharia específico para o desenvolvimento de hardware, e gradualmente toda uma indústria de cientistas e engenheiros passou a apreciar não apenas intelectualmente, mas a experimentar os efeitos locais da contínua aceleração da mudança. Também em 1964, surgiu o primeiro sistema informático integrado acessível, o inovador System 360 da IBM. Nos anos 70, a ideia de acelerar a mudança como uma característica permanente da vida moderna entrou amplamente na consciência pública com Alvin Toffler e seu revolucionário Choque do Futuro, de 1970. O primeiro e o segundo capítulos permanecem tão envolventes quanto no dia em que foram escritos, uma visão geral eloquente da profunda aceleração que a tecnologia trouxe à vida moderna. Pouco depois, o editor e polímata da Scientific American, Gerard Piel, escreveu um trabalho menos conhecido, mas igualmente presciente de Acceleration of History, de 1972, que considerou a aceleração contínua da ciência e tecnologia e as muitas implicações sociais do seu crescimento exponencial continuado. Ao longo desse período, as implicações da lei de Moore como significante da aceleração da mudança científica e social baseada em computação tornaram-se cada vez mais compreendidas pelos pensadores de sistemas. Carl Sagan publica Os Dragões do Éden, de 1977, um livro seminal que trouxe a metáfora do calendário cósmico à atenção do público em massa, demonstrando que emergências importantes da complexidade universal parecem ter ocorrido de forma cada vez mais acelerada através de, pelo menos, os últimos 6 bilhões de anos da história universal do desenvolvimento. O roboticista Hans Moravec também surgiu na cena pública nesta década. Moravec é sem dúvida o mais importante pioneiro e defensor do pensamento profundo sobre a aceleração da mudança computacional no século XX. Ele começou a escrever sobre o crescimento exponencial do poder do computador a partir de meados dos anos 70, enquanto trabalhava no Stanford Artificial Intelligence Laboratory, saiu. Seu fascinante ensaio de junho de 1974, Locomoção, Visão e Inteligência, levou a um ensaio posterior, de 1976, chamado O Papel do Poder da Inteligência. Os anos 80 viram uma explosão em nossa compreensão científica da aceleração da mudança computacional dentro de várias especialidades, com avanços simultâneos no estudo da complexidade, vida artificial, redes neurais, computação conexionista e paralela, além de vários outros campos. Em 1981,
Buckminster Fuller publicou uma versão ampliada de seu conceito de efemerização, o aparente direcionador da aceleração da mudança, a produção química, metalúrgica e eletrônica em desempenho cada vez mais eficiente e satisfatoriamente efetivo com o investimento de cada vez menos peso e volume de materiais por unidade de função formada ou executada. Em janeiro de 1983, revisitando e estendendo os insights de von Neumann, um promissor escritor de ficção científica chamado Vernor Vinge, escrevendo na coluna Fast Word, da Omni Magazine, apresentou a ideia de que a evolução sempre acelerada da própria inteligência computacional em breve poderá produzir uma espécie de singularidade tecnológica, uma transição intelectual tão impenetrável quanto o espaço-tempo atado no centro de um buraco negro, e o mundo passará a estar muito além de nossa compreensão. Vinge concluiu nesta peça presciente que inevitáveis singularidades tecnológicas em civilizações inteligentes representavam a explicação mais lógica para o grande silêncio do cosmos devido à ausência de outras civilizações conhecidas fora do planeta Terra. Esse silêncio é comumente conhecido como paradoxo de Fermi. Até meados dos anos 80, a ideia de aceleração da mudança a partir de uma perspectiva de sistemas, finalmente tornou-se amplamente acessível ao público em geral, através das inovadoras obras populares de autores como Marvin Minsky, Eric Drexler e Hans Moravec. Estes três representaram uma teoria da mente como um sistema computacional coletivo emergente, uma estrutura para aplicação de computação e interação ambiental incorporada em escalas de miniaturização ainda não sonhadas e a primeira projeção coerente do significado da robótica e do novo computador e ciências cognitivas para o futuro da mente no universo maior. Esses primeiros autores arriscaram a reputação profissional em seus próprios campos para promover suas ideias únicas, sendo que cada um deles merece reconhecimento especial por sua coragem, convicção e clareza de visão. Na década de 1990, uma enxurrada de publicações de alguns ousados, tais como John Brockman, Damien Broderick e Richard Coren, tornaram-se disponíveis ao público em geral. O trabalho de Broderick é digno de nota, pois é bastante acessível, e a primeira publicação leiga sobre o tema da singularidade. O texto de Coren é pioneiro e bastante útil nesta primeira era de estudos de singularidade, na medida em que ele aplica um modelo logístico a eventos em cosmologia, biologia, civilização e sociologia. Também digno de nota nos anos 90, o filósofo transhumanista Max More, a artista Natasha Vita-More, o economista Robin Hanson, o filósofo transhumanista Nick Bostrom, Hans Moravec, mais centralmente, o matemático e escritor de ficção científica Vernor Vinge, trouxeram muitas dessas ideias para a atenção crítica com suas excelentes discussões sobre singularidade e suas variantes usando o meio de massa do novo milênio, a web. Mas talvez mais visivelmente, e mais importante para a consideração pública dessas ideias, o inventor e pioneiro da inteligência artificial Ray Kurzweil publicou 2 livros seminais nesta década, Age of Intelligent Machines, em 1990, e Age of Spiritual Machines, em 1999, defendendo que o surpreendente crescimento da complexidade computacional nas últimas décadas e a realidade de que a inteligência artificial deve desempenhar um papel central na vida do século XXI. O último livro leva essas ideias muito mais longe, e a nossa cartilha introdutória recomendada para ideias de singularidade para o público leigo. Mudança acelerada pode até mesmo não se restringir à humana, mas ser uma característica de desenvolvimento geral e previsível do universo em si. Os processos físicos que geram uma aceleração, como a lei de Moore, são ciclos de realimentação positivos que dão origem a uma mudança tecnológica exponencial. Essas dinâmicas levariam a configurações cada vez mais eficientes e densas de espaço, tempo, energia e matéria. No limite físico, este processo de desenvolvimento de acelerar a mudança leva a organizações de densidade do buraco negro, uma conclusão também alcançada pelos estudos dos limites físicos finais da computação no universo. Toda esta evolução tecnológica exponencial nos levou atualmente ao início de uma nova revolução industrial. A chamada Quarta Revolução Industrial é a quarta maior era industrial desde a Revolução Industrial inicial do século XVIII. É caracterizada por uma fusão de tecnologias que está borrando as linhas entre as esferas física, digital e biológica.
É marcada por avanços tecnológicos emergentes em vários campos, incluindo robótica, inteligência artificial, blockchain, nanotecnologia, computação quântica, biotecnologia, internet das coisas, impressão 3D e veículos autônomos. Klaus Schwab associou a segunda idade da máquina em termos dos efeitos da digitalização e da inteligência artificial sobre a economia, mas acrescentou um papel mais amplo para os avanços nas tecnologias biológicas. Está interferindo em quase todos os setores em todos os países. A amplitude e profundidade dessas mudanças anunciam a transformação de sistemas inteiros de produção, gestão e governança. A primeira revolução industrial ocorreu dos séculos XVIII a XIX na Europa e na América. Foi um período em que a maioria das sociedades rurais e agrárias tornou-se industrial e urbana. As indústrias de ferro e têxteis, juntamente com o desenvolvimento da máquina a vapor, desempenharam papéis centrais na Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial aconteceu entre 1870 e 1914, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Foi um período de crescimento para indústrias pré-existentes e expansão de novas indústrias, como aço, petróleo e eletricidade, e usaram energia elétrica para criar produção em massa. Os principais avanços tecnológicos durante este período incluíram o telefone, a lâmpada, o fonógrafo e o motor de combustão interna. A terceira Revolução Industrial, ou a Revolução Digital, refere-se ao avanço da tecnologia de dispositivos eletrônicos e mecânicos analógicos para a tecnologia digital disponível hoje. A era começou durante os anos 80 e está em andamento. Os avanços durante a terceira Revolução Industrial incluem o computador pessoal, a internet e a tecnologia de informação e comunicações. O que atualmente convencionou-se chamar de Quarta Revolução Industrial baseia-se na Revolução Digital, representando novas formas em que a tecnologia se torna incorporada nas sociedades e até mesmo no corpo humano. A Quarta Revolução Industrial é marcada por avanços tecnológicos emergentes em vários campos, incluindo robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, computação quântica, biotecnologia, internet das coisas, impressão 3D e veículos autônomos. Em seu livro, A Quarta Revolução Industrial, o professor Klaus Schwab descreve como essa quarta revolução industrial é fundamentalmente diferente das três anteriores. Essas tecnologias têm um grande potencial para continuar conectando bilhões de pessoas à web, melhorando drasticamente a eficiência do mercado e das organizações, ajudando a regenerar o ambiente natural através de um melhor gerenciamento. O que estão chamando de Quarta Revolução Industrial ou Revolução 4.0, particularmente, vejo muito mais como um tipo totalmente novo de revolução dentro da humanidade, não apenas uma continuação das revoluções industriais anteriores. Prefiro chamá-la de Primeira Revolução Informacional ou Revolução Dataísta. Assim como o mercantilismo foi a parte final da transição para o capitalismo, este que surgiu de fato somente durante a Primeira Revolução Industrial, hoje estamos vivendo o mercantilismo informacional, que seria a última fase antes da Revolução Informacional gerar uma nova sociedade, assim como a Primeira Revolução Industrial fez no mundo humano. Este mercantilismo informacional que vivemos hoje em seus momentos finais, seria o que muitos chamam de a Era da Informação. 4. Adoção do sistema de democracia direta. A necessidade de autonomia para nos expressarmos e participarmos ativamente das decisões que abrangem a coletividade, nos leva a desprezar a democracia representativa e abraçar a democracia direta. Um sistema elitista de tomada de decisões, como a atual democracia partidária, demonstra-se a pior alternativa por se pautar em alcançar objetivos particulares de certos grupos sociais poderosos, em detrimento do bem coletivo geral. A grande aposta da humanidade deve ser o de mesclar, da melhor forma possível, uma democracia generalizada com a utilização do método científico para a tomada de decisões. Instituições e organizações deverão surgir disto com o tempo, após muita discussão e debate aberto, para se conseguir a união destes dois aspectos essenciais para as sociedades humanas. A democracia generalizada falada aqui, não é apenas no sentido comum estritamente político,
mas também, muito importante, no acesso ao conhecimento e à prática científica, bem como a democracia direta no acesso e uso dos meios de produção existentes, bens e recursos, da forma menos burocrática possível. Mesmo defendendo a necessidade do império da razão e do método científico em nossas abordagens socioeconômicas para a construção de uma sociedade sustentável e dinâmica, é evidente que muitos dos mecanismos e relações que compõem nossa realidade não linear são desconhecidos, inclusive muitos dos motivos que nos fazem ser o que somos como humanos e como humanidade. Por isto, um sistema democrático torna-se também peça-chave dentro de um modelo socioeconômico coerente e holístico, levando em conta a ignorância humana sobre os processos naturais. Toda questão levantada que não encontre resposta satisfatória dentro do que foi racionalizado, ou seja, conhecido e testado de forma racional pelo método científico, deve ser direcionada para decisão de forma democrática e direta aberta a toda a população em geral. Democracia significa governo do povo, ou poder do povo. Tentando seguir esta definição, pretende-se que a democracia seja um sinônimo de liberdade e o oposto de oligarquia e aristocracia, ou seja, que não constitua a imposição das vontades de uma pequena elite em detrimento da maioria da população. Porém, independente de sua definição, a democracia tem sido usada para encobrir o real estado de elitização na tomada de decisões que abrangem a sociedade. Na Grécia Antiga, onde surgiu, a democracia era acessível somente aos cidadãos, uma parcela da população que excluía mulheres, escravos, estrangeiros, os que não eram proprietários de terras e os homens com menos de 20 anos de idade. Dos cerca de 200 a 400 mil habitantes de Atenas na época, havia entre 30 mil e 60 mil cidadãos. Mesmo nas democracias modernas, onde podemos encontrar o acréscimo de novas características à democracia, como a liberdade civil, o sufrágio universal, os direitos humanos, o pluralismo político, a separação dos poderes etc., ainda assim os governos possuem fortes elementos oligárquicos e plutocráticos. Em nossa era contemporânea, podemos notar como o sistema de governo, que em geral é a democracia representativa, é manipulado por grupos econômicos muito poderosos. O poder político é quase que totalmente controlado pelos interesses do poder maior, o econômico, dominante dos recursos principais daí para a sociedade. Domínio que é exercido em maior parte pelos grandes bancos e corporações internacionais. Os representantes eleitos, por serem financiados por tal poder oligárquico econômico, acabam prioritariamente lutando apenas por aquilo que beneficia os seus interesses elitistas, que no geral se resume a lucrar e se perpetuar no poder, independente dos custos sociais e ecológicos que isto acarrete dentro do sistema social. Os interesses do povo, ou seja, a maioria que em teoria deveria estar no poder, ficam relegados ao último plano, sendo feito por eles apenas o básico necessário para que a sociedade não estagne de vez. Quando não corrompidos pelo dinheiro, os nossos representantes políticos também podem ser chantageados, desacreditados ou até mortos por membros desta elite, se destoarem muito daquilo que grupos dominantes pretendem para os rumos da economia nacional e internacional. A verdade é que isto tudo é a tendência natural dentro do sistema de governo atual, pois ele é criado e moldado pelo sistema econômico vigente, conforme suas regras internas voltadas para a propriedade e lucratividade. A democracia pura é pouco utilizada em nossos tempos e de forma bastante limitada. Porém, mesmo ela, apesar de ser defendida por alguns grupos como o melhor modelo de governo, ainda assim sozinha seria insuficiente para tomar as decisões mais eficientes que levem ao equilíbrio, tanto da sociedade como do meio natural que a suporta. Isto se dá porque, seja numa democracia direta ou numa democracia representativa, a massa populacional, por si só, não possui imparcialidade nem conhecimento sobre o funcionamento dos mecanismos geradores dos fenômenos relacionados à natureza humana e ao ambiente natural como um todo. Daí, a necessidade da busca de aparelhamento tecnocientífico da democracia, principalmente a democracia de ordem produtiva, além do uso da democracia representativa quando os meios técnicos e científicos não permitirem que exista na prática. Como já mencionado antes, a democracia direta referida aqui aborda três âmbitos fundamentais que compõem a sua totalidade: a democracia política, exercida através de plebiscitos, referendos,
votos diretamente em ideias, e quando estas coisas não forem possíveis, o voto indireto em representantes que estejam sujeitos a um recall político, bem como pela liberdade e facilidade no acesso ao conhecimento, sem o qual uma política real e com consciência não é possível ser exercida, e a democracia produtiva, exercida por meio do acesso mais direto e menos burocrático possível aos meios de produção do sistema econômico, por cidadãos, organizações sociais, ONGs, associações, governos, cooperativas, etc. E, finalmente, uma democracia científica, na qual incluo dentro dela informação e conhecimento científico amplamente democráticos e acessíveis à população. Esta democracia científica, que creio, ao menos inicialmente, ser um dos principais focos da existência da democracia representativa, ou indireta, será decidida por instituições científicas e sociais, abertas à população, a serem definidas de forma extremamente democrática e coletiva. Conselhos científicos serão instituídos para decidir as grandes questões sociais passíveis de serem resolvidas pela larga adoção da ciência e da técnica humanas, que, em verdade, é a solução para a grande maioria dos principais problemas humanos. Quanto à democracia política, a própria inteligência artificial dos subsistemas socioeconômicos de feedback e autorregulagem poderiam, ao analisar o conteúdo da rede, convocar votações para decidir sobre temas que eventualmente levem ao descontentamento generalizado da população. Estes mesmos subsistemas poderiam ser utilizados para viabilizar também a prática da democracia produtiva, sendo de vital importância para o estabelecimento de um livre mercado com o alto nível de liberdade necessário para abarcar a complexidade sistêmica das sociedades modernas, imprimindo sustentabilidade em seu processo de auto-organização. Aquilo que conhecemos atualmente como Estado de Direito seria quase que inteiramente tornado obsoleto por uma efetiva democracia produtiva que tornasse quase que irrelevante a defesa da posse e sua regulação, que é do que ele se trata em geral. A remoção da propriedade privada dos meios produtivos da sociedade, tornando efetiva a liberdade de acesso aos meios de produção tangíveis ou intangíveis, nos levaria a transcender em muito o atual status quo jurídico. As leis obrigatórias a serem seguidas passariam a ser quase que somente as leis naturais necessárias para se conseguir máxima eficiência produtiva. Certamente que leis puramente morais e políticas ainda existiriam, só que necessárias em muito menor quantidade do que hoje, diminuindo enormemente a burocracia estatal e governamental. É principalmente neste sentido é que a noção atual de Estado seria quase que totalmente mudada, ou desconfigurada, tornando o Estado algo muito menor e mais fluido dentro da sociedade, diferentemente do que é hoje dentro dos Estados-nações existentes.